Fala galera, tudo bom com vocês? Professor Luiz aqui gravando mais um vídeo. E no vídeo de hoje em questão é sobre um assunto também que complementa muito e faz muita diferença na minha vida e que é primordial para mim, que seria a teologia ou o estudo em si da teologia e das religiões. Então, a primeira coisa que eu vou fazer e explicar para vocês é o contexto do que seria teologia. Eu até fiz uma colinha aqui do lado para explicar com exatidão as palavras e depois eu vou dar minha opinião em si. Então, olha aqui, ó. De acordo com o Wikipedia, sim, Wikipedia, teologia é o estudo sistemático de Deus, da fé, das religiões e do transcendente. Vindo do grego theos, que seria Deus, e logos, que seria o estudo ou palavra, ela analisa textos sagrados, doutrinas, práticas e a relação entre o divino e o humano. Aplicando o pensamento crítico, histórico e ético de diversas crenças, seja em um contexto cristão, islâmico, judaico e por aí vai. O curso prepara ou te prepara para as áreas como pastoral, ensino de religião e aconselhamento, e a sua atuação na sociedade e em pesquisa, explorando o impacto da religião na sociedade e na cultura. Misticismo demais. De acordo com a pesquisa da terminologia da palavra, teologia significa isso. Porém, como eu falei, é uma coisa que remete muito à minha vida e é algo que está linkado em mim desde a infância, o estudo sobre religiões e doutrinas. Como está dito ali, é o estudo de Deus ou sobre crenças, fés e sobre a transcendência ou transcendente. Então, tudo que se remete a essas visões, sendo budistas, hinduístas, taoístas, cristãs e por aí vai, é um estudo de teologia. E é uma coisa muito bacana para você que é religioso saber e ter como pauta na sua vida. Porém, um dos problemas que existe na teologia atual, ou sempre existiu nessa terminologia de estudos de teologia em si, é que ela é muito voltada, infelizmente, para o teor cristão e judaico, mas muito mais específico voltado para o cristão, principalmente aqui no Brasil, que seria um país que muitas pessoas, em grande maioria, são de doutrina cristã. Então, temos cristãos, temos judeus, temos umbandistas, temos pessoas sem religião, temos muitas outras vertentes, porém a que predomina em quase toda a maioria são cristãos. Com isso, tanto visão das doutrinas cristãs católicas e evangélicas e protestantes, elas dominam com grande maioria, como eu expliquei, e nisso o formato ou a visão da teologia se baseia nisso, na visão cristã das coisas. Então é o estudo da Bíblia, é o estudo de Deus, é a visão e os ensinamentos passados de Jesus Cristo e por aí vai. Porém, teologia, como eu expliquei, vai muito mais além disso, pois a teologia envolve conceitos místicos, conceitos teológicos, conceitos filosóficos, conceitos transcendentes e estudos sobre a fé, independente da sua vertente ou da sua matriz. Então, como eu expliquei, tem o budismo, tem o hinduísmo, que são visões que não falam em si de Deus, não falam em si sobre um salvador, sobre um criador, nesse ponto de vista muito cristão das coisas, onde tem um Senhor, um Pai, um Criador semelhante e representativo na imagem do homem, que até é um conceito e fundamento cristão, que Deus fez a humanidade na sua imagem e semelhança. Então, a gente se prende muito a essa visão aqui no Brasil, de um Criador que seria assim, de um possível Senhor, uma pessoa, digamos assim, um ser superior que tem uma imagem semelhante à nossa, que até uma visão limitada que a teologia passa a ter por causa da visão cristã. E, como eu falei, esse é o problema em si da teologia, porque ela não é um problema, ela é uma arte, uma ciência que deve ser levada a sério por grande maioria da sociedade. Se mais pessoas estudassem teologia, o mundo seria até, digamos que, melhor, no meu ponto de vista. Pausa para o café. E com isso, como eu estava falando, nossa visão no conceito humano e racional das coisas
principalmente voltado para o teor cristão, a gente se limita a muitas coisas, porque agora até linkando com outros assuntos como magia, bruxaria e tudo mais, que são fatores que envolvem a teologia, você gostando ou não, a magia antiga, o paganismo, eles cultuam muito a imagem de certas figuras, deuses e também sobre uma parte mais espiritual, uma parte mais cósmica, dependendo da doutrina e da vertente que você aprende e aprimora e estuda no caso. Então, muitas vezes, a visão de Deus se baseia até naquele contexto que também é cristão, que é onisciente, onipresente e onipotente. Então, ele é tudo, ele vê tudo, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. E de acordo com essa visão, essa matriz, a imagem de Deus não seria representada por uma figura humana, digamos assim. Então, por isso que eu falo e faço essa analogia de que a visão cristã sobre a imagem de Deus é uma visão limitada. Porque quando você começa a estudar muito, entender os fatores teológicos, cósmicos, espirituais e transcendentes, você percebe e consegue entender que Deus, que o todo, que o cosmos, que o grande criador do universo, que é até um fator maçônico, que é o Gadu, que a gente chama, o criador do mundo, do cosmos e por aí vai, que são visões Rosa Cruz e por aí vai, eles mostram e deixam isso bem explícito, que Deus, ou o estudo da religião em si voltado para o Criador, vai muito além de uma imagem, de uma ilustração fictícia, de algo que está limitado e condicionado à mente humana. E até agora descentralizando e saindo um pouco da visão cristã e indo mais além, maioria das pessoas, ou em grande maioria das pessoas que não entende esse fator teológico ou essa parte de iluminação espiritual, que é o contexto mais certo para se dizer, essa transcendência espiritual, que eles começam a compreender e entender um pouco a essência divina ou o conceito de Deus no mundo e fora dele, porque espiritualidade, misticismo, teologia em si, transcendência são coisas que a compreensão humana infelizmente não consegue atingir. A gente tenta diagnosticar, digamos assim, a gente tenta comparar e limitar as nossas condições deste mundo terreno que vivemos, porém nenhuma pessoa, repito para vocês, nenhuma pessoa que esteve em terra consegue fazer uma analogia concreta de como é a criação, como é o Criador, como é o todo, pois é algo que vai além desta vida, é algo que vai além da consciência humana. Então, tudo que a gente quiser se comparar a essas imagens, a essas visões, ao sentimento até em si sobre esse fator de transcendência, é impossível descrever e compreender uma pessoa que não entende e não tem essa parte espiritual mais aflorada, e mesmo as que têm não conseguem descrever, pois, como foi dito, é algo além da consciência humana. O todo, o cosmos, a criação divina, Deus em si, são algo além da compreensão humana. E até, agora voltando para o fator teológico cristão, muitas das coisas que acontecem no Velho Testamento, que as pessoas condenam e dizem que Deus era um pouco mais, digamos que, mandão, mais vingativo, mais justo, eles condenam, mas sem autoridade de condenar, pois ninguém ao certo consegue compreender e raciocinar o contexto de justiça divina, justiça do universo. Você pode aprender algumas coisas, como até um conceito hermético, o que está acima, o que está abaixo, lei da atração, lei de ação e reação, digamos assim, que é até um fator físico que tem no hermetismo, o que está abaixo, o que está acima, micro e macro, todos esses fundamentos herméticos são voltados para o teor religioso, que tudo tem uma consequência, tudo tem uma ação, tudo tem um porquê. Você começa a entender um pouco a transcendência divina e o contexto do cosmos no geral, na sua vida e pós essa vida. Pois, um fator agora, voltando para o cristianismo de novo, a gente se prendia muito e se prende muito nessa visão de você buscar o perdão, de buscar a salvação, de se arrepender, para você ser salvo no reino celestial, no céu e como você quiser achar. Só que a justiça divina é algo que vai além da compreensão humana. E até um exemplo disso é a citação que tem de Paulo,
que antes de Paulo se tornar Paulo, ele se chamava Saulo, e ele era uma pessoa totalmente contra fatores assim, digamos que cristãos, e sobre essa visão espiritual. Ele era uma pessoa muito rude, digamos assim, cometia muitos pecados. Então, a transcendência que ele teve e o perdão divino que ele recebeu por Deus, e também voltar até mais para a parte de Jesus, é uma coisa que muita gente pode questionar e falar, pô, mas esse cara não merecia salvação, esse cara é isso, esse cara é isso e aquilo. Até eu fiz uma analogia esses dias comparando com o quesito deu numa visão mormon, digamos assim, ser condenado por tomar café, que a doutrina mormon condena as pessoas ou fala que não é recomendado você tomar café pela palavra de sabedoria. Eu fiz uma analogia falando, tá, mas eu não vou ser condenado de tomar café sendo que tem uma pessoa que rouba e mata, entende? E se a pessoa for salva e eu não por causa disso, eu prefiro que não seja salvo, porque se for para analisar o contexto de o que pesa mais na balança divina seria você tirar vidas do que tomar um copo de café. Foi uma analogia que eu fiz, só que se você for contextualizar, ou se você for parar para pensar, quem sou eu para falar o que é certo ou errado na visão do todo? Quem sou eu para condenar o que Deus acha certo ou errado? O que Deus justifica como conceitos para salvação, conceitos para perdão, conceitos para a grande exaltação espiritual, entende? Então, até baixando um pouco a minha bola em quesito de conhecimentos teológicos, conhecimentos filosóficos e até sobre doutrina, sobre o que seria certo ou errado, digamos assim, a gente neste mundo não sabe nada e não entende quase nada sobre o conceito divino. E até as pessoas que estudam teologia, elas acham que sabem muita coisa por estar aprofundadas nesse assunto, mas em grande maioria, ou quase todas as pessoas em si, desconhecem a beleza divina e o poder do cosmos e do todo. Então é esse o conceito um pouco que eu expliquei sobre teologia para vocês. É o estudo das artes e das doutrinas em si, do conhecimento do divino e de Deus. Porém, muitas coisas ou muitas pessoas não entendem realmente o contexto ou o estudo dessa ciência, desta arte. E aqueles que estudam acham que compreendem o todo e o Criador. Só que ninguém nunca nessa vida vai conseguir entender 100% até sair dessa vida. Então é esse o vídeo de hoje. Curta aqui o vídeo, comenta, se inscreva no meu canal, dê a sua opinião sobre esse ponto de vista que eu dei. Você sendo cristão, você sendo macumbeiro, você sendo o que for, eu respeito a tua visão. Eu estou aqui para debater com vocês, para passar meus pontos de vista e, o melhor de tudo, sempre respeitando as visões diversas. Então é isso, agradeço a todo mundo e até o próximo vídeo.